agora a gente vai seguir com a nossa programação aqui com o primeiro painel do dia. Vamos falar de 3 temas importantíssimos, na verdade 3 painéis com muito mais do que 3 temas interessantes. Assuntos essenciais para o desenvolvimento da agricultura familiar, e vocês podem participar, devem participar, inclusive, também dessa conversa, moderadas aqui pelos nossos jornalistas. Vocês são muito importantes aqui, vocês que estão com a gente, então fiquem à vontade, perguntem ao final de cada painel, no momento aí que os moderadores indicarem, basta pedir a palavra e a gente leva o microfone até vocês. Vamos começar com o primeiro painel, então, painel que é sobre sustentabilidade no campo, práticas que transformam, e aqui a gente tem um case muito interessante para compartilhar com vocês, dele que eu tanto falo, e a gente fica muito feliz porque é realmente um trabalho diferenciado, e a gente vai mostrar aqui como os pequenos produtores podem se adaptar a esses novos desafios e tornar a sua propriedade rentável, resiliente, diante de tantos desafios, mudanças climáticas. E para conduzir esse primeiro bate-papo sobre esses temas, gostaria de convidar o Patrick Cruz, de quem eu falei agora há pouco, vocês vão conhecê-lo, editor-chefe da Globo Rural, editor de agronegócio do jornal Valor Econômico. Por favor, Patrick, seja bem-vindo. Palmas para o Patrick. Para o Patrick ficar mais calmo. A gente fica nervoso, viu, gente? As pessoas pensam que a gente não fica nervoso e está falando aqui, a gente fica nervoso. E para compor esse painel, eu vou convidar nosso primeiro convidado, Amaury dos Santos, chefe de pesquisa da Embrapa Tabuleiros Costeiros, diretamente de Aracaju, Sergipe. Muito bem-vindo, Amaury. Obrigado pela presença. E nosso astro, está lá nervoso, escondido no fundo da sala, lá, ó, Hudson Laviola, mais conhecido como Hudson Anauá, produtor do Viveiro Anauá de Caravelas, Bahia. Seja muito bem-vindo. Campeão do Prêmio Fazenda Sustentável. O Hudson pode falar do... Ele está meio aqui preocupado com a outra mão. Está tremendo. Fica calmo. Patrick, com vocês. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma alegria estar com vocês aqui, realmente uma alegria bastante grande, por causa de tudo isso que o Cassiano já relatou para vocês, né? A primeira edição aí de um projeto que a gente quer multiplicar, que a gente quer levar para trazer para mais estados, levar para mais estados, repetir a dose na Bahia. A gente tem muita coisa. A Bahia é um estado gigante, é um estado, né, na agricultura familiar é o mais forte do país, então tem muita coisa que a gente não vai conseguir mostrar nessa série de reportagens e também no documentário. Mas também, além disso, né, além das coisas, dos projetos, das novidades todas que a gente está trazendo, também uma alegria pessoal voltar a uma terra que me tratou tão bem, né, nos 3 anos que eu morei aqui. Hudson, um produtor rural, está aqui do meu lado, produtor rural com uma experiência que a gente... Eu vou fazer um preâmbulo aqui, e aí trago o Hudson para contar um pouco do trabalho dele, da família dele. A gente tem na Globo Rural, nosso núcleo ali, a gente tem uma das iniciativas que a gente tem é o Prêmio Fazenda Sustentável, em que fazendas do país todo se inscrevem para apresentar as suas iniciativas de sustentabilidade. E aí tem um trabalho que dura meses, com análise técnica de especialistas, né, de avaliação técnica, de visitas às fazendas, enfim, é um trabalho bastante longo, bastante sério e que a gente também trabalha com muito carinho. E uma das edições, da edição do ano passado, o Hudson foi o vencedor, foi o eleito, né, depois desses meses todos aí de avaliação, o Hudson e a propriedade da família dele foram eleitos a fazenda mais sustentável do país, na categoria pequenas propriedades. Então, a gente está trazendo ele aqui para contar um pouco sobre como, primeiro, né, o histórico da família. Hudson, é isso que eu te pergunto primeiro a você, e depois a ideia nesse depoimento, né, nessa nossa conversa aqui, é que ele divida com vocês como. Eu acho que é muito importante que a gente divida o como para que outros produtores rurais da Bahia e do país todo possam seguir os passos aí ou se inspirar nas iniciativas de vocês, né? Hudson, conta um pouco, resumidamente aqui,
para quem nos acompanha, como que o trabalho, né? Como vocês têm lá a produção é um viveiro de mudas, né? De plantas nativas, de espécies nativas, e que vocês, enfim, viraram referência nisso, né? Conta um pouco como é que é a atividade de vocês lá, para a gente depois, para eu te perguntar como vocês fizeram tudo isso. Boa tarde, pessoal. Alegria estar aqui com vocês. Então, estamos aqui representando a família Anauá, né? Então, contar um pouquinho da nossa história. Hoje, a nossa atividade principal é produção de mudas, né? Mudas nativas desde 2011. Mas a fazenda é da família há pouco mais de 20 anos, né? Inclusive, também o meu pai lembra sempre com muita alegria do Banco do Nordeste, né? É muito interessante a gente estar aqui hoje com o apoio do Banco do Nordeste, que naquela época foi quem fomentou para ele a possibilidade, né, como pequeno agricultor, de estar acessando essa terra que a gente trabalha nela até hoje. Então, a atividade principal, quando eu cheguei em 2011 de volta, né, era a pecuária leiteira. E aí a gente ainda desenvolve essa atividade, agora mais a nível de pesquisa e desenvolvimento, que a gente vai mostrar um pouquinho por imagens, né? E como que a gente pode não só reduzir os danos, né, de impacto da pecuária, mas como fomentar a produtividade, né, com relação, inclusive, com espécies nativas e espécies, inclusive, que a gente tem parceria com a Embrapa para alimentação animal. E a atividade principal, como você perguntou, do viveiro, que mais gera retorno hoje, oficialmente, para a família Anauá e para as famílias que estão envolvidas, né? Hoje a gente tem mais de 30 pessoas diretamente envolvidas na produção de mudas nativas. A gente tem a capacidade produtiva de 2,5 milhões de mudas, né? A gente teve esse aumento significativo aí, tanto na capacidade, por uma eterna gratidão ao Globo Rural que nos colocou nessa capacidade de mostrar um pouco mais o nosso trabalho, né? E também pelos trabalhos que a gente vem de desenvolvimento desde 2011, quando ainda nesse tempo, em 2011, o mercado de nativa era mais voltado somente à fiscalização, né? Só por questões de licenças ambientais. Hoje o mercado de nativa tomou outros nortes, né? E aí a gente tem conseguido tanto ter maior segurança na nossa atividade, que é o nosso, vamos dizer, hoje dentro de mim, pela minha família, por todos que estão envolvidos na Anauá, é a nossa paixão, que é a biodiversidade brasileira, né? Então a gente já teve a possibilidade de trabalhar com projetos em todos os biomas, né? Inclusive, nos últimos 2 anos, a gente tem exportado muita muda para o Pará, para a Amazônia, né? Então, acho que é isso, inicialmente. Hudson, uma coisa que é interessante, assim, a gente associa muito, né, o agronegócio, seja ele de grande escala, seja ele de pequena escala, mas o agronegócio é a produção necessariamente de alimentos, e vocês têm uma atividade que elas podem ser plantas que darão alimentos posteriormente, mas não necessariamente aquela planta vai ser uma muda nativa para multiplicação daquilo e recuperação de áreas, né? Então vocês estão inclusive numa iniciativa que nem sempre se associa tanto ao agronegócio, mas é uma atividade não só muito rica, como muito bonita, inclusive, né? De a gente, essa ideia de regeneração e tudo mais. Como que, para onde você até mencionou aqui, né? A venda de mudas por Pará, né? Para multiplicação lá também. Que mercados hoje a produção do viveiro abastece? Quais que são os fins, né, dessa multiplicação das mudas? Só antes de responder sua pergunta, só uma colocação assim que eu queria deixar, porque para mim o agronegócio ele tem relação, ele não está distante da agricultura familiar, né? O agronegócio também é agricultura familiar, né? Só uma colocação, porque às vezes a gente fica com aquela relação de que agronegócio está contra a agricultura familiar e a agricultura familiar, né? Então, acho que o modelo de produção, historicamente dizendo, né, a agricultura nasceu com base na família, nas comunidades, né?
E tanto o agronegócio, a gente já tem diversos casos, inclusive na Fazenda Sustentável, a gente pôde conhecer muitos, principalmente das fazendas que foram premiadas como grandes propriedades e médias, de famílias, né? Então, só um parêntese que eu queria deixar nesse sentido. Então, a gente tem uma relação direta com o agronegócio, tanto no envolvimento tecnológico, né? Porque a possibilidade da gente estar aumentando a nossa capacidade de produção, que a gente vem enriquecendo e possibilitando trabalhar também em outros estados, é por conta dos acessos à tecnologia, né? Então, o Viveiro hoje ele é uma referência nacional, né? Por isso que a gente consegue fechar parcerias com empresas até internacionais que estão fazendo atividades internas, né? Então, principalmente startups, né? Que acreditam carbono. Esse hoje é o nosso principal cliente em volume, né? E, em menor escala, o produtor rural, tanto do agronegócio, quanto a agricultura familiar e também os projetos macros e micros regionais, né? Mas, principalmente, hoje, em maior volume e escala, que é o que a gente foi equipado e tem trabalhado para desenvolver essa tecnologia, que a floresta, inclusive, é uma tecnologia de recuperação, né? São as startups de créditos de carbono. Você mencionou nessa tua primeira participação, né, um trabalho também crucial aí de parceria com a Embrapa, né, a importância da Embrapa também no apoio, né, não só a iniciativa de vocês, mas como a iniciativa de outros produtores também com o perfil que o Viveiro tem. E eu vou perguntar aqui, chamar pela primeira vez aqui a Mauri dos Santos, ele é chefe de pesquisa da Embrapa Tabuleiros Costeiros. A gente estava conversando, né, Mauri, mais cedo sobre as diferentes frentes, né, em que essa unidade da Embrapa, na qual você trabalha, nas quais ela está envolvida, né? Conta um pouco também para a gente como que é o trabalho dessa unidade da Embrapa e de que maneira que vocês têm ajudado o tema aqui, a gente tem o tema de sustentabilidade no campo, né? De que maneira essa unidade especificamente tem atuado como apoio e como uma figura também central aí nesses esforços. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, agradecer o convite, né? Que nos honra bastante. Eu trabalho na Embrapa Tabuleiros Costeiros, em Sergipe, Aracaju. É uma unidade de ecorregional, que atende mais o ambiente de Mata Atlântica, dos costeiros, né, costeiros, mas ela acaba atendendo vários públicos, né, inclusive a agricultura familiar, assim como a Embrapa como um todo, né. A Embrapa ela busca atender todos os ambientes rurais, né, agricultura familiar, agronegócio, né, mas não há como negar que a Embrapa nasceu e cresceu a partir do agronegócio, né? Desde a década de 70, né? Ela atendia ao agronegócio e hoje o agronegócio está onde está, com uma contribuição muito forte da Embrapa. Não só pela Embrapa, mas tem uma contribuição forte, não tem como negar isso, né? Então, é isso, né? Mas o que o Hudson falou é interessante, de não ter distância ao mesmo tempo. A pesquisa com a agricultura familiar não pode ser igual com o agronegócio, né? Não é o mesmo ambiente, não são as mesmas pessoas, existem maneiras diferentes de trabalhar. E a Embrapa está voltando para isso, né? Tanto que agora está com novos objetivos estratégicos, um novo plano diretor, que atende muito claramente esse público, né? O público da agricultura familiar, da inclusão socioprodutiva, da agroecologia. Então, a agrofloresta, toda a parte de sustentabilidade está muito forte dentro desse nosso PDE novo, né? E a gente até acredita que esse novo concurso, que a gente está todo mundo esperando, acho que tem muita gente que espera nesse concurso da Embrapa, né? Que está para ser divulgado agora, o edital ainda esse ano, tomara que saia. E lá está previsto várias vagas para esse tema, agricultura familiar. Mas voltando para a nossa unidade, né? Nós temos um trabalho muito forte com agrobiodiversidade, com o uso e a conservação da agrodiversidade. Não adianta a gente apenas conservar, principalmente quando eu trato com o agricultor familiar. O agricultor familiar usa o seu recurso. Então, ele tem que usar, mas ele não é que ele tem que, ele precisa e ele sabe disso, sabe mais do que nós. E, às vezes, essa sabedoria dele, muitas vezes,
é ignorada por muitos setores, né? Então, o que a gente faz muito nessa nossa unidade é isso, é a valorização do saber do agricultor familiar. O Hudson aqui sabe muito mais do que eu desse tema dele. Não tem nenhuma vergonha, vi o seu trabalho, e a maioria dos agricultores familiares sabe mais do que a gente naquele tema, sabe mais. O que a gente tem como pesquisa é juntar os conhecimentos. Não tem conhecimento melhor do que o outro. Todos têm seu conhecimento, e o que a gente pensa muito na nossa unidade é isso, é juntar os conhecimentos. É o diálogo de saberes. Não tem ninguém que saiba mais do que o outro, melhor que o outro. Não tem conhecimento certo ou errado. Tem conhecimentos que a gente tem que trabalhar. E nessa lógica a gente trabalha muito, principalmente nesse público do agricultor familiar, povos, comunidades tradicionais. É interessante, né, esse trabalho, e você tinha mencionado também na nossa uma conversa prévia aqui que a gente teve antes do início do evento, justamente sobre essa escuta, né, a escuta ativa, né, que vocês têm de comunidades tradicionais, de saber como que essas pessoas trabalham, para trazer isso como subsídios também, né, para o trabalho dos técnicos, dos cientistas da Embrapa. Eles usam isso como informação, né, é essencial, não só a pesquisa acadêmica ali, mas a coisa de estar no campo, de ouvir. No caso específico do trabalho da equipe de vocês ali, como que é o dia a dia disso, né? Como que são visitas sistemáticas, mensais, diárias, semanais? Como que é isso e como que isso depois entra numa base de dados? Porque como você mencionou, não tem informação ruim, né? Não tem informação melhor ou pior, tem informação que aí, né, os técnicos sistematizam aquilo, reúnem, né, organizam, mas é um conhecimento que já existe há centenas de anos em muitos casos, né? Como que é esse trabalho no dia a dia mesmo, na mão na massa ali? É ótimo. A Embrapa é uma empresa de pesquisa, né? Então ela trabalha com a parte de pesquisa e não com a parte de extensão rural, que é importantíssimo. Só que nós, a gente não consegue diferenciar muito o que é um e o que é o outro. E a gente tem que trabalhar junto. Então a gente tem que trabalhar junto com a extensão rural, com o extensionista. A gente chama muito de transferência de tecnologia, né? Que é um nome que se dá, né? Mas um exemplo, né? Tem várias entidades, tanto públicas como ONGs, né? Entidades que trabalham com agricultura, que nos procuram, porque tem uma determinada demanda. Por exemplo, uma comunidade, eu vi até aqui no vídeo fundo de pasto, né? A gente também trabalha com fundo de pasto na Bahia, ali na comunidade Andorinhas. Então, o que a gente é provocado, né? Ou seja, por próprios agricultores, ou por extensão rural, ou por alguma entidade, e a gente vai conhecer aquele problema. Então, geralmente, o que se faz? A gente visita a comunidade, identifica o problema, né? O que eles, não o problema, o que está demandando, né? E a gente identifica se existe pesquisa, necessidade de pesquisa, e a partir desse diálogo, essa escuta, a gente vai se juntando o que eles precisam, a gente vê o que a gente tem, o que eles têm, e é contínuo. A gente chama muito isso de pesquisa participativa. Então, metodologias participativas é bem distinto da pesquisa convencional. Então, às vezes, tem um certo preconceito com isso, né? Porque não tem a estatística, o TED-Tux, aquelas coisas da universidade. Mas a pesquisa e a ciência e a saber. Então, a gente sempre... E esse diálogo, essa escuta é primordial. E até é um problema, para muitas vezes, que nos cobram, é o escalonamento, a escala, né? O que eu faço aqui em Anauá, eu posso fazer em Sobradinho? Não pode. Mas alguma ideia dele, eu posso usar lá. Porque eu vou saber o que tem lá e juntar o conhecimento dele. Aí ver o que a gente consegue. Aí que é o nosso trabalho de fazer essas costuras. Você mencionou uma expressão que aí eu trago para uma nova pergunta aqui para o Hudson, sobre como vocês muitas vezes são provocados, né? E, Hudson, vocês, né, desde o início ali da atividade, você mencionou aqui uma transição, né, das diferentes atividades ali da família, uma mudança do perfil um pouco, né? Foram fazendo uma transformação, e imagino que em algum momento vocês tenham feito essa provocação que ele mencionou, né? De assim, como que a gente pode ir por esse caminho. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse processo, né? De que maneira que vocês acessaram
extensionistas ou pesquisadores ou a própria Embrapa para ter esse apoio técnico de orientação e aí vocês fazerem né, a transição que você mencionou antes. E aí você tinha mencionado até umas imagens, né, que você vai trazer, você fique à vontade também se elas forem te apoiar agora para chamar, tá? Eu acho que seria um bom momento, as imagens. E, Patrick, eu nasci na zona rural, muito próximo a essa propriedade, né? A minha família me criou ali, apesar de ter nascido no Espírito Santo, eu sou capixabano, né? Oficialmente. Muitos anos já de Bahia. E dentro da ciência, eu fiz na Universidade Federal do Espírito Santo, eu pude fazer biologia, né? E aí, aquela paixão pela natureza, junto à minha tradição rural, né, me trouxe... A minha família sempre me ligada à pecuária, né, desde o tempo do meu avô, muito ligada à pecuária. E me trouxe essa paixão e essa necessidade do resgate, né? Até porque aquele questionamento do nosso consumo diário, né, de tudo que a gente consome, o que realmente é nativo, o que é do nosso território. E cada vez isso tem se tornado mais escasso, né? Cada vez a gente tem trago tecnologias e culturas de alimento, né, e até para uso, tudo de fora, né? E aí, isso particularmente me trazia um incômodo, né, de que, poxa, mas a gente está no país mais rico do planeta em biodiversidade, né? A gente tem as melhores madeiras, a gente tem frutas, né, tanto no Cerrado, quanto na Mata Atlântica, quanto na Caatinga. Cadê essas frutas? No máximo a gente consegue encontrar uma polpa, né? A morte das feiras, né, que também está junto a algo de risco, que é a agricultura familiar, que planta e semeia a diversidade alimentar, tem sofrido, né, de impacto. Então foi essa necessidade da gente integrar, né, integrar os meios de produção. E dentro dessa região, vai passar o vídeo agora? Dentro dessa região, eu literalmente nessa época aqui, como o Cassiano falou, caí de paraquedas, né? Era uma região muito diferente do que eu buscava, né, em questão de biodiversidade, apesar de lá nos hotposts, né? O que a gente está vendo aqui, Edson? A gente está vendo a área do Anauá, né? Aí no ano de 2011, tá vendo? Hoje é como tá essa daqui. Aqui é o viveiro, né? O viveiro Anauá. E as nossas atividades, tanto de sistemas integrados de agrofloresta e os trabalhos que a gente iniciou em pastagem, principalmente por conta das parcerias, né? E a gente tem parcerias, assim, vamos dizer, pontuais de desenvolvimento, com uma planta que a gente essa imagem aqui. Isso aí é a base da vida, né? O solo. Como era o solo e como... Tem uma outra imagem aqui. E como está o solo. Isso é numa área que depois eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Tem um videozinho. Minhoquinha ali. Minhoquinhas, humus, né? Então, alto valor, né? Isso não é dimensionado, isso não é caracterizado, né? Isso não é colocado em valor, mas a gente hoje colhe o valor que isso entrega para nós, né? E essa imagem, inclusive, ali da questão do solo, da mudança do solo, é muito um modelo nacional, né, independente da região que a gente está situado, é um modelo de agricultura que o nosso país exige, né, que é a diversidade. Inclusive, o agronegócio trabalha muito com isso, né? Está resgatando muito do que a Primavera falava, inclusive, né? Cobertura de solo, né? Diversidade cultural, né? Tudo isso tem essa integração, a importância das áreas de preservação, né? Nas grandes propriedades, o que isso traz, o desenvolvimento da biotecnologia, né? Então, foi importante. Muito desses projetos aí a gente tem conseguido acessar fundo, porque a gente é uma empresa, né? E a gente tem conseguido acessar fundos. Essa área mesmo é uma área de pastagem, tá vendo? Que é um sistema que é integrado com árvores, nas áreas tem árvores nobres, mas todas essas linhas que vocês estão vendo aí é para alimentação animal, é para nutrição animal. Qual espécie? Uma Arbórea? espécie que a gente entrou com parceria da Embrapa é a Cratilha argenteia, que é uma espécie do cerrado, né? Que é uma fixadora de nitrogênio
Os nossos pastos têm grande problema de área de pastagem, que é a compactação do solo, né, quando há uma má gestão. Apesar de a gente ter o sistema voazinho rotacionado, também, mas a importância que a gente tem visto de associar plantas de raízes profundas, arbustos, né? Então, essa imagem que vocês viram ali, ela tem linhas a cada 10 metros, em sentido norte-sul, porque o nosso vento lá também predominante é o vento nordeste, né? Então, a gente tem visto também essa desaceleração, né, nas grandes áreas de pastagem, que essa desaceleração do vento é muito importante para a qualidade. Aquela imagem foi filmada num período de estresse hídrico, né? E dá para ver uma diferença de uma pastagem com a outra. Aqui é Esse é o viveiro de produção de mudas, né? Uhum. Ali a tecnologia que a gente trabalha com ela, que a gente trouxe da Dinamarca, aqui as mudinhas, né? São produzidas em material de fibra de celulose, são chamados paper pod, né? Então a gente produz, hoje a gente tem a capacidade diária de produção dessa tecnologia em torno de 60 mil embalagens prontas, né, envasadas por dia, né? E a gente também trabalha não só com a produção nossa, que é toda integrada para a produção de mudas nativas, né, com projetos de mudas nativas, mas a gente trabalha também com parcerias e desenvolvimento e leva a tecnologia para outros produtores. Na região, muito o mamão, o café, né, que tem crescido muito na região, o cacau, né, a banana, né, micropropagada. Então, a gente tem trago... A gente foi um dos pioneiros a trazer essa tecnologia que cresceu no mercado da nativa. Hoje é uma exigência para quem compra mudas nativas, os players das mudas nativas, né? E nos últimos anos isso tem crescido dentro da agricultura. Então, as mudas nativas trouxe isso para o setor de agricultura, de produção. Porque essa tecnologia ela imita a semeadura direta. Ela não tem nenhum tipo de interferência negativa em enovelamento no sistema radicular, principalmente, né? Porque a raiz ela está em constante, ela sai, ela tem uns poros, né? Eu não sei se tem alguma imagem aí que reflete isso, mas ela vai saindo e em contato com o oxigênio e com a luz solar, ela vai fazendo o que a gente chama de poda aérea. Então, não há nenhum tipo de enovelamento no sistema radicular, né? Inclusive para as culturas como café, como cacau, é uma problemática muito grande, né? Desculpa, você tem, como você relatou, a família ligada, né, uma ligação bastante de longa data aí com a pecuária. Você, no retorno à Bahia, trouxe os conhecimentos todos, né, que você na universidade trouxe da universidade, os conhecimentos que você foi amealhando e desenvolvendo, né, e aglutinando no teu aprendizado. E também e agregando a isso também as informações com apoio técnico, né, de diferentes instituições, né? Então, uma família que tinha uma ligação com a pecuária, aí começou a entrar mais nesse desenvolvimento de técnicas e também de um negócio mesmo, né, de plantio e multiplicação de mudas. Esse passo a passo, como que vocês fizeram isso, né? Qual foi a primeira instituição que vocês procuraram para fazer esse movimento? Vamos começar a transformar aqui o negócio da família em uma atividade, direcionar mais para a multiplicação de mudas. Como que foi esse processo? Aproveitar a pergunta. Como é que se despertou para isso? Para ir para mudas, para agrofloresta, para essa integração, o LPF, que a gente chama, né, da floricultura, da arbórea com a gramínea. O que despertou a começar a fazer isso? Oi. É uma pergunta relativamente difícil de responder, né? Mas, assim, de modo geral, é o que eu identificava de uma necessidade, porque a ciência trouxe também as comprovações, né, de uma realidade que está muito, talvez mais próxima de mim, da questão da realidade da degradação do solo, né? E para mim nunca fez muito sentido, pessoalmente, a gente ver a agricultura diferente de preservação ambiental. Não pode uma coisa estar desvinculada à outra, né? E dentro dos modelos, né, de tudo que a gente pôde estudar, num momento também pós-universidade, que eu pude conhecer
que apesar do território brasileiro é um território florestal, de norte a sul, né? Muitos poucos de nós têm o privilégio de conhecer uma floresta longeva, uma floresta antiga, centenária, sem um impacto direto para o ser humano. E quando eu tive essa possibilidade, tanto em alguns micropontos aqui do extremo sul da Bahia, que ainda há, mas principalmente quando eu pude ir para a Amazônia, ela abriu a minha mente referente a o que realmente é a floresta. Antes eu não entendia a dimensão da diversidade, da diversificação, né? De estar ali no Pará e ver toda aquela diversidade no mercado ver-o-peso, naquela época, da 15 anos, 13, 14 anos atrás, que infelizmente decaiu em questão de diversidade, que é um povo que tinha uma baixa condição econômica relativa, mas estava muito bem nutrido pela floresta, né? E uma riqueza, óleo de copaíba, andiroba, tudo aquilo que hoje na natura é produto de exportação, tem alto valor agregado, né? Hoje eu tenho plantado nas minhas agroflorestas, eu planto muito cultura da Amazônia, o cumaru, que chega lá em Paris, o cumaru vale R$20 mil, o que o ribeirinho colhe é R$150, sabe? O guaraná, que está aqui do nosso lado, em Camamu, que eu já trabalhei também com agricultura familiar aqui do Guaraná, o valor que isso tem lá fora e que a gente não sabe, a cultura do açaí, todo esse desenvolvimento, né? Então, e essa necessidade do que a gente já falou, a integração. Os nossos solos, eles precisam de integração, de ciclos culturais. A repetição e os modelos exaustivos de repetição, de monoculturais. Você citou Primavera, né? A Primavera, eu acho que é, né, uma inspiração para todos nós. Eu acho que ela merece a lembrança, porque muito do que a gente vê do agronegócio hoje de evolução, a Primavera já falava há quanto tempo atrás, né? Então, acho que por isso que foi até a minha citação, de que a agricultura familiar ela não pode estar desvinculada do agronegócio, nem o agronegócio da agricultura familiar. Eu entendo a sua posição, a sua colocação sobre as estratégias, né? Mas eu acho que a agricultura familiar, o agronegócio, eles têm muito... Tem que haver uma junção sadia, né? Não pode estar um do lado e outro do outro, né? Não são inimigos, só tem que ser... mas não até são iguais. Não, exatamente. E até inspiração, porque o agronegócio hoje, para mim, ele é muita inspiração tecnológica. Às vezes eu assisto uns vídeos até no Globo Rural e falo, cara, que máquina, essa máquina, eu queria ela. Sabe? Assim como quem é agricultor familiar e comunga com a gente. E para isso a gente precisa de recurso, de desenvolvimento, né? A gente não pode apostar em algo que é ocioso, né? Que não vai dar resultado. Então, foi essa tentativa de aposta, que a gente, infelizmente, mas acabou se tornando felizmente hoje, a gente conseguiu alcançar recurso de fora, estrangeiro, que falava, você não é ONG, você não é fundação, mas, cara, você está fazendo um trabalho aí que tem mais gente. E a gente começou a inspirar outros agricultores e trabalhar também em outros projetos de extensão, que a gente também presta consultoria, né, nessa área de diversidades. Então, é mais essa paixão vinculada a uma necessidade da gente reconhecer o que é nosso, né? Nada contra as culturas de fora, nada contra as culturas de aporte, né? Na região, por exemplo. Até um exemplo aqui muito interessante, que a gente trabalhou lá na região com comunidades que vivem muito bem com o recurso da aroeira pimenteira, a pimenta rosa, que é uma planta nativa da Mata Atlântica, né? Que tem um alto valor agregado de exportação. E a gente questiona até com alguns produtores que estão em áreas com solo mais frágil, né, com condições que querem culturalmente, falam, não, eu queria plantar café, eu queria plantar, sabe, outras culturas, e a aroeira pimenteira, e ele está matando a aroeira pimenteira para poder plantar outra cultura que é muito mais exigente dentro da realidade dele, sabe? Outras culturas, outras essências, né? Assim como a Maria Preta. Então, a gente trazer esse resgate, né? Que a gente questiona muito, inclusive, para aquela galera que tem uma visão fechada, né? Aquela coisa, cara, olha melhor para essa erva que você chama de daninha. Né? A gente até criou um termo, não, mas chama essas ervas de amiguinhas, né? Por quê? Porque elas são bioindicadoras, elas estão falando para a gente aonde que a gente está errando. E o agricultor, seja ele pequeno, médio ou grande, ele é um cientista.
que entrega resultados, sabe? Então, essa necessidade real e necessária para a agricultura familiar, para o agronegócio, para a cadeia produtiva no Brasil, de integração dos meios de ensino, da pesquisa, sabe? E também do consumidor final, porque é aquele que quer uma comida de alta qualidade, uma comida, né, saudável, mas se ele não entender todo o ciclo da cadeia, não adianta ele julgar. Ele fala, aquele joga veneno, aquele não sei o quê. Ele fala, cara, vai lá para o campo. Vai ver a realidade, de qualquer tipo de nível, né, de produção. Eu respondi ou viajei muito? Não, respondeu Mas, ó, sim. Amaury, eu queria te perguntar, aí pegando também o gancho um pouco do que o Hudson falou, desse primeiro passo, né, que eles deram, que foi uma coisa íntima, né, uma coisa de avaliação ali, de como é importante fazer isso, e aí também foi desenvolvendo isso também como, né, além dessa paixão dele, dessa preocupação dele, mas também vendo isso como um negócio, né? Muitas vezes a gente vê produtores que, por muitas vezes mesmo, e eu digo isso porque a gente ouve muitos produtores, né? A Isadora, nossa repórter, com o Rogério, fotógrafo, eles estavam agora fazendo a segunda etapa da expedição. A gente passou aí as últimas semanas viajando aqui pelo interior do estado, e a gente ouviu muito, Isadora vai contar um pouco isso, a gente ouviu muito os relatos que davam ideia de que tinha a dificuldade, às vezes, de acesso a conhecimento, de ter um conhecimento mais amplo, né, que poderia dar uma orientação ali para um caso ou outro. O que eu pergunto é sobre o conhecimento de que o produtor não precisa ter uma única cultura para fazer o que você mencionou antes aí, para conseguir ter escala na atividade dele, né? Essa é uma questão, você na tua avaliação e do que vocês ouvem, né, dos produtores que vocês visitam e consultam, ainda se vê como sinônimo, né? Você ter uma cultura só é mais fácil de você multiplicar e de ganhar escala, ou vocês conseguem já transmitir essa mensagem de que não necessariamente você precisa ter uma só atividade, uma só cultura ali na área para ganhar escala, para fazer receita para a família ali? É bem complexo, né? Acho que o Russo já respondeu bastante. Estou só jogando casca de banana aqui para todo mundo. Mas eu acho que o Banco do Nordeste está aqui, é interessante escutar isso, né? Porque financiamento, né? Isso é a chave para o agricultor conseguir entrar no mercado e poder escalonar. Hoje, o crédito é uma reclamação que o crédito não chega, mesmo tendo muito recurso, né? Esse ano é recorde, né, de recursos para a agricultura familiar, mas o agricultor não consegue acessar até pelas exigências, muitas vezes, do Mercatel. Semana passada, o Banco do Nordeste estava lá em Ribeiro do Pombal, não, Cícero Dantas, sobre um plano de agroecologia, né, que foi lançado lá na Bahia semana passada, um plano regional sobre isso. É de como esse tipo de projeto não seja uma cultura só, que seja de várias culturas, pegando uma agrofloresta, vários produtos, como é que isso pode entrar da carteira de crédito do banco, né? Porque há dificuldades, porque às vezes é necessário todo um acompanhamento técnico, dizendo o que tem que plantar, o que tem que adubar, o que tem que controlar. E às vezes tem que ser. Nós financiamos milho, nós financiamos feijão, e não financia uma agrofloresta, não financia um cultivo integrado, um sistema integrado envolvendo o animal, envolvendo gramíneas, envolvendo a produção de alimentos, porque isso já é mais complexo, exige uma quantidade maior até para o próprio todo mundo entender, até a própria. Isso não é crítica ao banco, é a sociedade que cobra isso muito, né? Quando o Wilson fala, a dieta hoje no mercado europeu tem poucas coisas. Por que é isso? Antigamente você ia antigamente, não muito antigamente, você ia comprar feijão, tinha vários tipos de feijão. Hoje você só encontra feijão carioca. Por que feijão carioca? Né? Porque o consumidor diz que só quer o feijão carioca, porque ele cozinha melhor, porque ele é mais rápido, é mais saboroso, e os outros vão ficando para trás. E hoje você vai numa feira, eu consigo comprar ainda feijão. Ontem mesmo eu comprei aqui na Bahia, no domingo. Estava lá no mercado, na Feira São Joaquim. Eu comprei um feijão rosinha.
Então, é difícil você encontrar diferentes tipos de feijões e por aí vai outros tipos, de milho, porque acaba se direcionando para pouca diversidade. E a diversidade é necessária, como ele falou mesmo. Não é só para a cultura familiar, é para todos. Mas hoje os grandes cultivos são monoculturas, porque é mais fácil e é menos complexo, e é mais simples, né? E até mesmo para o banco, para a pesquisa, para os extensionistas, para todo mundo é mais fácil uma monocultura. Ele sabe muito bem disso, não estou falando mentira. É muito complexo trabalhar com sistemas integrados, envolvendo muitas culturas. E isso precisa de entendimento todos. E eu digo isso de carteirinha, que a Embrapa também não está preparada para isso. A Embrapa também trabalha nesses sistemas de monoculturas, poucos têm conhecimento nesse sentido. Então, é uma coisa que a gente tem que avançar muito nesse sentido. Bom, a gente está com o segundo painel aqui, a gente vai tratar especificamente de crédito, né, de financiamento. A gente sabe que o Banco Nordeste tem uma atuação muito forte com os pequenos produtores, com a agricultura familiar, então até a gente vai esmiuçar um pouco esse tema no segundo painel, mas para a multiplicação ou para o trabalho com atividades mais diversificadas, o que vocês ouvem, então, é muito isso, de consegue-se um acesso, né, ao crédito ali é mais amplo, né, com atividades mais conhecidas. É um pouco isso que vocês captam ali nessas conversas. Que hoje o agricultor, um pequeno agricultor familiar, mesmo, pequeno mesmo, de assentamento, de comunidades tradicionais, né, eles, ainda mais aqui, você pensando no semiárido, ele tem uma janela muito curta, né, de produção, de ter elementos para feira, né? E hoje muitos deles se organizam em feiras, como ele estava falando, as feiras estão acabando, e a gente mesmo está agora a lembrar para lá, com um projeto de feiras, né, de organizar feiras mensais, semanais, para fortalecer isso, e fortalecer a diversidade. Não é uma feira que tenha só um tipo de coisa. E não só a feira do arroz e do feijão, mas dos produtos do arroz e feijão, dos bolos, das culinárias. Está se perdendo muito do valor dos conhecimentos, dos saberes alimentares. Está, né? Se perdendo. Hoje a gente tem a Embrapa ali em Maceió, Alimentos e Território, que trabalha muito com isso, com a valorização do conhecimento tradicional, dos sistemas tradicionais. Eu estou fugindo da resposta, né? É que eu vai puxando as coisas, né? Bom, mas o agricultor, ele quer crédito, mas é muito difícil para ele ainda. Acho que também tem muito, assim, a extensão rural, de maneira geral, no Brasil. Aqui na Bahia é diferencial em relação aos outros estados do Nordeste, né, que a gente vê. O CA tem exemplos concretos de eficiência, mas, de maneira geral, no Nordeste, até lá no Espírito Santo, também não está muito bem, né? Acho que no Brasil, poucos lugares se destacam. Então, falta isso muito, né? A extensão rural, o crédito, a pesquisa, isso está tudo juntando para a agricultura familiar. Hudson, você tinha relatado que, a partir do trabalho de vocês, né, ganhou projeção, né, e a gente fica muito feliz também de testemunhar isso, né, acompanhar esse trabalho de vocês, e que outros produtores têm manifestado, né, têm trazido, assim, vocês têm recebido consultas de outros produtores interessados em trabalhar com agrofloresta e multiplicação de mudas. O que vocês mais ouvem de dúvidas, né, de pergunta, né, quando alguém, olha, conheci o projeto de vocês, o trabalho de vocês aí no Viveiro, queria saber mais, porque eu também estou pensando em fazer isso aqui na minha propriedade. O que vocês mais ouvem de consulta, né, das consultas que vocês ouvem? Hoje a gente tem trabalhado assim mais amplo, né? Tanto com projetos de apoio à agricultura familiar, né? Como a gente usou como referência a cadeia do Guaraná, aqui no sul da Bahia, e comunidades indígenas, que a gente tem apoiado também trabalhos fora que a gente dá de apoio em Moçambique, em referência à soberania alimentar. Então, pensando em soberania alimentar das comunidades, a gente tem que pensar em diversidade, né? A gente não pode pensar só em barriga cheia, mas em diversidade nutricional como garantia, né? E agora, para as grandes empresas, a gente tem atuado nessa necessidade ambiental, nessa necessidade de restaurar realmente não somente um plantio de árvores, mas uma restauração de efeito, de impacto, que convide novamente a fauna e dê valor aos recursos naturais.
porque isso é importante tanto para o produtor quanto para todos nós, né, que estamos nesse planeta. Então, a gente tem consultado tanto quanto a agrofloresta, como trabalhado com mineradora. A gente tem trabalhado com mineração, refazendo pilhas de rejeito, transformando em reflorestamento, trabalhando diversidade, consórcios, para poder também estar trazendo alimento, principalmente no primeiro estágio, que acabam sendo culturas que vão dar apoio também às mudas, né, que vão virar árvores, né, como a cultura do aipim, da mandioca, do feijão, até como adubação verde, né, integrada. Então, é um trabalho que sempre o foco é a regeneração, é atrair a regeneração, que, inclusive, eu queria aproveitar o momento e mostrar para vocês um trabalho que a gente fez lá, dentro de uma área interna nossa de recuperação. Essa é uma área... Vou até ficar em silêncio para vocês escutarem o som, né? Isso para nós é regeneração. Tem abacaxi. Essa área, nessa época do vídeo, ela tem foco em cacau, né? Eu era muito questionado nessa época, falava que você vai plantar cacau nessa areia, aquela areia que vocês viram ali, né? Isso aqui não é terra de cacau. E aí a gente saiu daquela programação, né, de que assim, a gente tem muito um termo muito frajuto, né? Vamos usar essa palavra de que assim, essa terra é ruim, né? Acho que a única coisa ruim que tem nessa terra às vezes é o espírito humano maligno, né? Que não sabe usufruir de toda essa bênção que é o paraíso da terra em si, né? Então, há essa mudança de paradigma de concepção, né? De que o solo a base da vida é a matéria orgânica, né? Principalmente nas nossas condições de solo, matéria orgânica. Então, como trazer isso com a junção, com a inclusão de árvores, né, que atraem a vida, né? Essa área, pessoal, é muito importante a gente falar. Essa área estava entrando no seu terceiro ano. Era uma pastagem, estava entrando no seu terceiro ano. A gente fez até dados de parceria na época com o investimento do Rabobank e a Microsoft, que estava fazendo ensaios de carbono. Eles estavam medindo carbono lá de cima e eu aqui de baixo, né, com as dinâmicas da biologia. E até eles próprios questionaram, falaram, cara, essa área tem 2 anos. Eu falo, veja aí no Google Maps, se vocês não são da Microsoft, né? Puxa para trás, né? Então é isso, é um impulso que o grande maestro, a grande maestra é a natureza, a nossa própria natureza. E ali a gente está trabalhando junto com o cacau, com plantas, com madeiras de lei, que estão com risco de extinção, e a Euterpedulis, que é a Jussara, né? Que mundialmente é conhecido como o melhor palmito, mas que, pelo mau manejo dela, está trazendo ela para a extinção. E um privilégio que trabalhar com plantas nativas nos deu foi reconhecer, por um cientista que não sabe nem escrever o nome dele, né, que essa espécie, há uma variação dela, uma variante que é muito próxima ao açaí, que permite, que nos dá a porta para o manejo sustentável, porque ela é a Jussara, mas ela é perfilha, diferente da mais comum e mais tradicional, que está em risco de extinção. Então, o Lorenzi, que é uma figura aí muito importante nessa questão de reconhecimento e identificação de árvores nativas, estudou essa palmeira e identificou que é a mesma Euterpedulis, só que é uma variação que só está presente no extremo sul da Bahia e no norte do Espírito Santo, onde a gente está alocado. Então, a gente entrou nesse trabalho de resgate e na tentativa de trazer ele para a produção, que a gente tem... Hoje, essas plantas já estão entrando quase no período produtivo, essa imagem mais antiga, né? Junto associado com o cacau. E um outro ponto, só para finalizar dessa área importante, da importância dos sistemas diversificados de agrofloresta, que é o valor agregado que tem hoje as espécies nativas, né? Tanto o valor da muda, quanto o valor da semente, né? Semente de espécie nativa é muito caro, mais caro do que muitas das culturas convencionais que a gente trabalha. Essa área, esse ano, ela me deu muito mais retorno do que o próprio cacau e do que a Jussara vai me dar, nos meus cálculos, em valor de semente. Coisa de, em 2, 3 hectares, a gente está colhendo em um ano, em diversidade de sementes nativas, que eu sou o próprio consumidor,
mas no valor de mercado ela me deu em torno de R$250 mil em sementes. Tá? Então, é uma reflexão que eu queria deixar para vocês, para que a gente resgate, integre e reconheça o nosso patrimônio, né? Nosso principal patrimônio que faz toda essa riqueza nesse país, inclusive o quanto de relação que tem, né, das nossas culturas, né, da cultura aqui soteropolitana, da cultura dos espaços da Bahia, das culturas nacionais, qual a relação direta que ela tem com a floresta. Então, se morre uma floresta, morre também uma cultura. O Hudson, a Mauri, a gente vai se encaminhar aqui para encerrar nosso painel. Eu vou fazer uma última pergunta para vocês dois, a mesma pergunta. Ao mesmo tempo, né, vocês relataram, às vezes, né, vai à feira, você não encontra mais aquela diversidade de feijão, por exemplo, e de outros produtos também, mas, ao mesmo tempo, a gente tem, né, iniciativas como a do Viver Anauá. A gente vê crescendo muito iniciativas de empresas, né, de grande porte, de recuperação de áreas, seja para projetos de captura de carbono, seja para projetos outros. Enfim, a gente também vê um movimento no lado oposto, né, de uma coisa de resgate e de sustentabilidade ali ambiental por uma preocupação dessas empresas e organizações, né? Vocês, o quadro que a gente tem hoje, né, de um resgate, como o Hudson falou, vocês estão mais no campo otimista com essas iniciativas de a gente estar num momento de transição e de voltar a valorizar a floresta e se preocupar com isso, e esses projetos ajudarem a disseminar iniciativas como a do Viveiro, ou vocês acham que ainda tem um passo, a gente ainda precisa dar mais passos até a gente começar, enfim, a ter um quadro mais otimista para isso? Otimista, né? Estou otimista. Eu acho que o cenário está não só nacional como internacional. A própria sociedade está se cobrando, né? Acho que eu lembro que quando era estudante, né, um tempo atrás, quando eu falava a palavra sustentável, estava a jogar pedra na gente, né? Isso não pode, é atraso, né? Mas hoje, a palavra que a gente mais escuta em qualquer lugar, em qualquer espaço, não só no nosso espaço da agricultura, mas em qualquer lugar, na moda, é sustentável, um copo de plástico, tudo tem esse conceito. Você vai num show, tem lá a pegada sustentável. E esse sustentável não é só aqui, e está tudo aqui no nosso ambiente. Tudo volta para cá. E acho que isso nos traz, além dessa coisa otimista, uma responsabilidade grande também de dar essas respostas, né? Porque é fácil falar que é sustentável, mas o que é o sustentável? Acho que até a gente precisa reconceituar o que é sustentabilidade, porque hoje falar sustentável é moda, mas será que é sustentável mesmo? Então, eu tenho isso muito dentro da minha equipe, de se discutir isso. O que é sustentabilidade hoje, né? Principalmente no meio do agronegócio, do familiar, enfim. O que é realmente sustentável? Mas eu estou muito otimista. Fiquei ainda mais otimista. Né? Então, a Embrapa daqui, exatamente. Está dando apoio. Banco do Nordeste, toda essa turma aí, Globo Rural, a gente sai mais otimista desse momento, né? Eu acho que sustentabilidade é isso, né? Ele não pode ser só um slogan, tem que fechar as contas, né? É ambiental, social e econômico, senão ninguém consegue se garantir, né? E eu acho, mas mesmo assim, mesmo dentro do otimismo, eu acho que é um momento que a gente tem que dar uma atenção reforçada, por questão de existência, né? Se a gente, como humanidade, quer permanecer aqui. Porque o colapso já está acontecendo. Eu acho que não está difícil da gente ver, né? Para nós, como brasileiros, às vezes a gente entra numa zona de conforto porque a gente tem privilégios aqui, né? Dos recursos naturais. Mas a coisa lá fora não está... Aqui também, né? Para quem sente, a gente vai sair ali e vai sentir na pele, né? O calor está grande, os problemas estão grandes, a gente acabou de sair de uma pandemia que tem uma relação direta com o impacto ambiental negativo, né? Então, acho que a gente não pode sair adormecido, né? Acho que nós temos um impulso aí, devemos, né, se juntar para algo... Talvez, eu acredito que é um momento histórico que a gente está passando, que todos nós estamos passando, né? Que a gente escolheu estar presente aqui. E vai depender do envolvimento de diversos setores, não é uma coisa pontual assim, né?
o governo ou os países, né, o G20, que vai resolver isso. A nossa mudança interna, né, e a gente está participando integralmente dentro disso daí, né? Acho que a sustentabilidade, como o Amaury falou, está muito mais do que só no setor rural, né? Mas o setor rural é algo muito importante, né? Porque é algo, acho que são as atividades básicas de que todos nós precisamos, né? Água e alimento, o resto é, né? O resto é luxo, né? Agora, água de qualidade, alimento e biodiversidade é algo que e ar, né? Então uma coisa está relacionada à outra. Acho que é isso. Maravilha, Hudson. Amaury, obrigado a vocês. É ótimo ouvir vocês e dividir essas experiências de vocês aí. Obrigado. Agradecendo. Muito obrigado, Amaury. Mais uma vez, parabéns, Hudson. Obrigado, Patrick.